quanto tempo será que eu vou conseguir gravar esse vídeo? Oi, gente! Finalmente, relato de parto saindo. Fiz questão de gravar aqui neste belo cenário, porque foi exatamente aqui nesse quarto que Maria das Neves nasceu. Vou começar bem do início, um pouco resumido, porque vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu na quinta-feira, no dia 1º, antes dela nascer. No dia 1º, que foi onde eu comecei a me preparar, dizer assim, principalmente espiritualmente, onde eu amanheci o dia, fui pra missa de manhã cedinho para poder confessar, comungar e também receber a bênção do padre. E nesse dia eu tinha preparado o sorteio no Instagram, né? Aí quando cheguei da missa, aí eu e André começamos a trabalhar nos bolos para poder fazer o sorteio e no decorrer do dia também fazer a entrega dos prêmios, né? E assim foi. Passamos o dia todo trabalhando nos bolos, fiz o sorteio, à noite fiz as entregas dos prêmios dos ganhadores. Na volta passei na casa de uma amiga que está doente, fui visitar ela, passei um bom pedaço lá conversando. Na volta passei na casa da minha mãe, isso tudo no dia 1º. Passei na casa da minha mãe mesmo só para pedir a bênção a ela e vim para casa. Ou seja, eu estava bem cansada, porque eu tinha passado o dia todo trabalhando nesses bolos. Aí aproveitei e dormi. As crianças também já estavam bem cansadas. Assim que a gente chegou em casa, já colocamos elas para dormirem e eu fui dormir também. Era por volta de umas 9 horas da noite quando eu realmente me deitei na cama. Aí, isso também não tinha, a minha casa estava bem bagunçada, porque a gente tinha passado o dia trabalhando nos bolos, a cozinha minha estava virada de cabeça para baixo. E a intenção era no dia seguinte acordar e arrumar tudo, né? A bolsa da maternidade de Maria também ainda não estava pronta, nem a dela, nem a minha. Mas enfim, fui dormir. Isso eram as 9 horas. Aí quando foi dormir, gente, num sono tão profundo, num sono tão gostoso, como foi bom. Mas só que as contrações estavam prestes a começar. Isso, 9 horas da noite eu fui me deitar, quando foi umas 10h40. Eu lembro bem que foi quando eu senti a primeira contração, eu olhei o relógio, era 10h40 da noite. Bateu o relógio, 10h40, senti a primeira contração. Eita! Aí, já despertei, né? Com a primeira dor. Senti a primeira dor, olhei o relógio, 10h40. Aí eu disse, eita, já comecei a sentir dor. Vou aproveitar que já espertei e vou logo arrumar a bolsa de Maria, que eu ainda não tinha arrumado. Aí Mariano tava dormindo neste quarto, né? Aí eu peguei e acordei André. Aí eu disse, André, vá buscar Mariano para dormir com você, porque para eu arrumar a bolsa de Maria da maternidade. Aí ele já tinha acabado de adormecer também. Ele disse, homem, deixa isso para amanhã. Eu disse, não, homem, tem que ser agora, porque eu comecei a sentir dor. Aí ele, não, e que hora é essa? Eu disse, 10h40 da noite. Aí ele, não, a gente tinha acabado de dormir, morto de cansado. Aí pronto, aí ele veio aqui no quarto, pegou Mariano e levou para dormir com ele. Como as contrações estavam bem tranquilas, eu deixei ele lá dormindo e fiquei aqui nesse quarto arrumando as bolsas. Que vocês viram nos stories, né? Como foi esse processo de arrumar a bolsa e tudo mais. Aí, depois disso, depois que arrumei as bolsas, a bolsa de Maria e tudo mais, aí eu disse, não, vou me deitar e vou tentar descansar. Entre uma contração e outra, eu fico tirando um cochilinho e assim eu descanso. E assim eu fiz. Minha bolsa deixei para André arrumar depois. Aí eu fiquei deitada aqui nessa cama, entre uma contração e outra eu tirava um cochilinho e fiquei descansando. Sei que quando deu meia-noite, mais ou menos, eu tinha dito isso quando o André foi se deitar, eu disse, André, não deixe seu celular no silencioso, porque qualquer coisa eu ligo pra você. Aí tá certo, ele foi lá pro quarto dormir, né? Aí quando deu mais ou menos meia-noite,
eu liguei pra ele, porque as contrações já estavam mais fortes. Aí eu disse, André, aí eu liguei pra ele, né? André, se levante pra você arrumar minha mala, que as contrações já estão mais fortes. E assim ele fez. Aí, dessa hora eu me levantei e me sentei aqui nessa poltrona. Porque as contrações, a pessoa ficar sentindo contrações enquanto tá deitada, é terrível. As dores parece que fica mais forte. Parece não, elas ficam mais fortes. Então eu me sentei nessa poltrona e fiquei aqui. Aí aqui eu ficava assim, ó, deitada, cochilava entre uma contração e outra. Às vezes quando a dor vinha mais forte, eu pegava aqui nesse beiço, eu arrochava tanto que chega... que chega... que chega arrastava aqui esse beiço. E eu ficava assim, ó. Ai! Isso eu ficava calada, sabe? Só dava uma gemidinha, uma vez ou outra, a contração passava, relaxava aqui de novo e dormia. E assim eu passei a madrugada todinha sentada aqui nessa poltrona. E eu lembro que quando o André veio pra arrumar minha bolsa, eu não conseguia mais nem falar. Eu falava muito pouco, que as contrações já estavam mais fortes. Eu não lembro exatamente o tempo que estava de uma para outra, mas as contrações, eu sei que as contrações, eu lembro que as contrações já estavam bem fortes. Aí ele dizia, e aí, Raíssa, eu boto o que aqui na bolsa agora? Eu, tantos pijamas. Aí ele ia lá no quarto buscar os pijamas, aí quando deu um pedaço, aí ele vinha de novo, e agora, Raíssa, eu boto o que? Aí eu senti outra dor. Isso eu não falava mais, eu falava o mínimo possível. Acho que eu já estava entrando na partolândia. sei que neste moído, deu sem falar nada, ele arrumou minha bolsa todinha. Aí, pronto, quando ele terminou de arrumar a bolsa, ele se deitou aqui. E eu fiquei sentada aqui, eu passei a madrugada todinha sentada aqui nessa poltrona. Teve uma hora que eu comecei a contar as contrações, mas eu não lembro de quanto e quanto tempo estavam. Isso eu não tinha ligado para enfermeira, para doula, para fotógrafa, eu não liguei para ninguém. Porque as contrações, as dores estavam muito tranquilas. Aí eu nem me preocupei em ligar para elas não. Estavam tudo dormindo. Sendo que eu já estava entrando em trabalho ativo. Porque eu lembro também que por volta de umas 3 horas da manhã, eu fui no banheiro e eu senti vontade de vomitar. E eu lembro que no parto de Gabriel, minha doula tinha falado que a vontade de vomitar, quando a mulher vomita, já é um sinal de que o trabalho de parto está bem avançado. Só que eu tinha ido dormir com fome. E não tinha mais comido nada. Aí eu achava que esta vontade de vomitar que veio era devido à fome e às dores que eu tava sentindo. Misturou as dores junto com a fome, aí deu a ânsia de vômito. Aí corri pro banheiro, tentei vomitar, mas não consegui. Fiquei só com a boca salivando. Aí pronto, não consegui vomitar, voltei aqui pro quarto e fiquei sentada na poltrona. E eu lembro que por volta de umas 4 horas mais ou menos, eu comecei a sentir umas contrações que vinha vontade de fazer força. Só que, como eu tava muito cansada, com muito sono e cansada, né, das dores sentindo, aí eu ficava assim, ó. Que quando a contração de fazer força vinha, quando vinha a contração que vinha também com a vontade de fazer força, eu tava viajando tanto que eu não tinha certeza absoluta do que eu estava sentindo. Eu acho que foi mais ou menos nessa hora que eu pedi para André mandar mensagem para as meninas, né, para elas virem. Aí André mandou uma mensagem no grupo, venham. Só que as meninas estavam o quê? Dormindo. Como era que elas iam ver mensagem? Só que eu não me preocupei em ligar para elas porque eu estava fazendo comparação com o parto de Gabriel, que foi bem arrastado. Ou seja, eu achei que a gente ia passar o dia todinho aqui, eu sentindo dor e tudo mais. Então, eu não me preocupei em ligar logo para elas. Só mandei mensagem e pronto.
Aí nessa hora que André mandou mensagem, eu lembro que eu pedi para André esquentar a água para ele dar banho em mim. Porque como as contrações já estavam bem fortes e o banho quente dá uma aliviada, né? E assim fiz. E nisso, quando eu comecei também a sentir as dores, eu coloquei um absorvente na calcinha, que era para eu observar se estava saindo algum líquido, se o tampão ia sair, se ia sair algum sangue, enfim, deixei esse absorvente. Quando eu fui tomar banho, aí mandei André esquentar a água, né? Era mais ou menos, acho que já eram umas 4 horas da manhã. Mandei André esquentar a água para ele dar banho em mim. Aí quando eu vi a calcinha, tava com uma rajadazinha de sangue, muito pouco. Tava aquele sangue meio que aguado. E eu tava esperando o quê? Saiu o tampão todinho, que foi igual, saiu no parto de Gabriel. Então, estava super tranquila, mais uma coisa para eu ficar bem tranquila, para não correr e ligar para as meninas, porque o tampão não tinha saído. E assim fui pro banheiro. André esquentou a água, levou um banquinho lá pro banheiro, eu me sentei no banquinho, aí quando vinha a contração, ele jogava água quente em cima de mim. Ai, aliviava muito as dores. Foi ótimo, passei um bom tempo lá no banheiro. Minha doula, que estava em casa dormindo, o bebê dela acordou, aí ela pegou, foi olhar as mensagens do WhatsApp e viu que eu tinha mandado mensagem mandando ela vir pra cá. Porque quando eu fui quando eu comecei a sentir a primeira dor, quando eu senti a primeira contração, eu mandei mensagem pra elas. Eu disse, meninas, não deixem o celular no silencioso, porque qualquer coisa eu ligo, que eu comecei a sentir umas dorzinhas aqui. Só que mandei mensagem de madrugada, elas estavam dormindo, não tem como elas verem mensagem, né? Sei que a minha doula estava dormindo, aí o bebê dela acordou e ela pegou, foi olhar o WhatsApp e tinha a minha mensagem lá, mandando elas virem. Aí ela se apressou lá, se arrumou e veio pra cá. Sei que minha doula chegou aqui, era 5 horas da manhã, 5h10 mais ou menos. O dia já estava clareando. Aí, quando ela chegou aqui, isso ela já tinha ligado também pra enfermeira, acordando a enfermeira, mandando vir. E eu, bem tranquila lá no banheiro, né? Quando minha doula chegou, eram as 5 horas, 5h10 da manhã. Eu lembro que quando ela chegou, eu tava no banheiro ainda, tomando banho. E quando ela estava aqui, eu senti 2 contrações lá no banheiro. Aí ela disse assim, vamos lá pro quarto, que aí eu lhe ajudo. Eu disse, tá bom. E assim fiz, né? Me levantei lá do banheiro, me enrolei na toalha e vim aqui pro quarto, para este quarto. E quando ela chegou aqui, ela tinha trago aquela bola bem grande dela. Aí ela disse que eu senti uma contração ainda, eu tava em pé aqui na cômoda. Aí ela me ajudou, mas eu não lembro dessa contração. Porque pra mim eu cheguei do banheiro e já me ajoelhei aqui, porque a bola estava exatamente aqui, ó. Do jeito que eu cheguei, eu lembro que eu me ajoelhei no chão e fiquei de 4 apoios, assim, na bola. Porque minhas contrações estavam doendo muito nas minhas costas. E ficar de 4 apoio ia dar uma aliviada boa. E foi exatamente o que eu fiz. Do jeito que eu cheguei do banheiro, enrolada na toalha, fiquei de 4 aqui no chão, apoiada na bola. Aí veio uma contração bem forte. Que nessa contração, eu gritei. Aí eu gritei e disse assim, Flora vai nascer. E peguei e dei um grito. Isso, meus outros filhos estavam todos dormindo. Sendo que quando eu dei este grito, dessa primeira contração aqui no quarto, as 3 crianças acordaram. Acreditem ou não. Diga aí. Acordei as 3 crianças de um grito. Aí vieram tudo pra cá, pra dentro do quarto. Ficaram aqui na porta. Ah, meu Deus do céu. Foi engraçado. Olha, pronto. Foram 30 minutos, acho que 20 minutos. E aconteceu assim muita coisa, que será os próximos minutos que eu vou contar pra vocês agora. Enfim, as 3 crianças acordaram. E nessa primeira contração que eu gritei, eu disse, Flora vai nascer. Porque E para quem não sabe, uma contração de trabalho de parto, ela é assim, ela começa bem devagarzinho,
né? Começa bem fraquinha e vai ficando forte, forte, forte. Aí tem hora que ela arrocha bem muito, pra depois soltar. Aí, nessa hora que a contração foi arrochar bem forte, que foi na hora que eu dei o grito e eu disse que a menina ia nascer, aí a bolsa, pum, estourou. Aí a doula disse, eita, a doula se aperreou, disse, eita, a menina vai nascer, André, a gente tem que ir agora para o hospital. E como eu já estava sentindo que ela estava nascendo, aí eu imaginando na minha cabeça, né, eu disse, eu não vou conseguir sair daqui. Eu não vou sair daqui, deixa eu aqui, ligue pro SAMU, eu falei, né? Ligue pro SAMU porque ela vai nascer. Isso as crianças passeando aqui no meio da casa. Uma foi pro banheiro, Giana foi pro banheiro, Cecília ficava dizendo, papai, tô com fome. Aí uma gritava lá no banheiro, papai, fiz xixi e cocô. E Gabriel lá em cima da minha cama chorando. E Flora, minha doula, ligando para a enfermeira, dizendo, Amanda, cadê você? Que a menina tá nascendo, a gente tem que ir para o hospital com ela agora. Aí André ligava para minha sogra, dizia, venha buscar as crianças aqui agora, porque a menina tá nascendo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não sei como foi que as coisas se resolveram. Sei que aconteceu tudo isto e a gente conseguiu. As coisas fluíram, dizer assim. Aí voltando, como eu sabia que a menina ia nascer, já estava nascendo, né? Eu já estava sentindo que ela estava saindo. Aí Flora dizendo, vamos pro hospital agora. Eu disse, Flora, não, deixe eu aqui. Ligue pro SAMU. Porque na minha cabeça não. Como eu sabia o que eu estava sentindo, eu sei que quando eu chegasse ali na porta da sala, ou então quando eu chegasse na porta do carro, essa menina ia nascer. Então eu disse, não, deixe eu aqui. Deixe ela nascer. Aí eu disse pra Flora, segure aí. Eu disse pra Flora segurar ela. Aí nessa hora André começou a ligar pro SAMU. Minha doula ligando pra enfermeira dizer o que era que ela fazia aqui. As crianças tudo aperreando. E a doula ainda dizia, e Flora ainda dizia assim, André, traga pano. Eu não sei onde foi que André arranjou tanto do pano. Acho que ele pegou os panos que estavam ali em cima da cadeira. Tudo por dobrar. E trouxe pra cá. Trouxe lençol, trouxe toalha. Aí veio outra contração. Uma mais do mesmo jeito, né? Só que nessa contração não aconteceu nada. Foi mesmo só a dor. Aí teve uma hora que eu senti 4 contrações depois que eu cheguei no quarto. Aí a segunda contração, veio outra contração, né? A segunda, que aí não aconteceu nada. Aí veio a terceira contração, que aí eu senti que ela ia sair mesmo. Eu disse, Flora, segure. E Flora tava um pouco aperreada, né? Ora, um negócio desse todo acontecendo. Era Flora ligando para a enfermeira com o celular em chamada de vídeo. E eu lembro que a enfermeira disse assim, como é que ela tá? Perguntou a posição que eu estava. Aí Flora disse, ela tá de 4 apoios. Aí a enfermeira disse, pois tire ela de 4 apoios, tente colocar ela em cima da cama, porque o bebê vai vir muito forte e pode ser que tenha laceração. Como eu já tinha tido laceração no parto de Gabriel e eu sabia que o negócio era uma coisa desconfortável, então do jeito que eu tava aqui no chão, eu tentei me levantar, só que eu não consegui. Aí eu disse, tá bom, vou ficar aqui no chão mesmo. Aí veio outra contração bem forte e a cabeça de Maria saiu. Eu aqui no chão, de 4 apoios, a doula me acudindo, André ali ligando pro SAMU, ligando pra mãe dele, acudindo as crianças. Não sei como foi que tudo isso aconteceu, eu só sei que eu estava aqui no chão parindo. E a gente achava que a SAMU ia demorar, mas só que aí, assim, pela ligação, pelo jeito que eles estavam falando, eles iam demorar um pouquinho, mas graças a Deus eles chegaram bem rápido. Aí, isso, a terceira contração, a cabeça dela saiu. Aí, pronto, aí a contração passou, né? Eu dei uma relaxada, Flora um pouco preocupada. Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Porque a Pop tinha acabado de chegar aqui, achando que ia passar o dia todo comigo, sendo que a menina já tava nascendo. Foi tudo muito rápido nesta hora, né? Aí
quando a contração passava, aí eu ficava normal, né? Ficava tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Sei que aí a cabeça da menina saiu, Flora se aperreou um pouco, né? Querendo que a bebê saísse logo, com medo de que acontecesse alguma coisa com a bebê, né? Aí eu respirei bem fundo assim, eu disse, Flora, calma, vai dar tudo certo. Nossa Senhora tá tomando de conta de tudo. Aí, lá veio outra contração, a quarta contração, né? Na terceira contração, a cabeça dela... Na primeira contração, a bolsa estourou. Na segunda, ela desceu mais um pouquinho. Na terceira contração, a cabeça dela saiu. E na quarta contração, o corpo saiu todinho. Aí foi minha doula que aparou ela. Segurou ela, já enrolou ali no paninho. Isso tudo Flora falando com a enfermeira pelo celular. Que a enfermeira estava no caminho. Não deu tempo nem de fotógrafa chegar também. Aí, pronto. Maria das Neves nasceu. Aí, do jeito que eu tava de 4 apoios aqui na bola, eu me sentei no chão. Aí, eu botei ela nos meus braços. Ai, meu Deus, como foi bom! Isso tudo, minha sogra já tinha vindo aqui em casa. A André tinha corrido para abrir o portão. Minha sogra veio aqui em casa, correu, pegou as crianças e levou para lá. Aí, quando minha sogra chegou lá, eu disse, aí Maria já tinha nascido, né? Eu disse, André, ligue para sua mãe para trazer as crianças para conhecer logo Maria. Aí lá vem minha sogra trazendo as crianças de volta. Aí quando chegou aqui, ai, Cecilinha, comecei a apresentar ela. A bebê já tinha nascido, então já estava toda boa, né? Apresentei Maria aos irmãos. Ah, meu Deus do céu, foi engraçado, viu? Isso minha sogra quando... Aí pronto, né? Minha sogra quando tava saindo, aí lá vinha o SAMU. Aí minha sogra, Pia, André, o SAMU aqui, aí André, foi eu que chamei. Eles rapidinho chegaram. Aí quando chegaram aqui, Maria já tava em cima de mim, eu já tinha conseguido colocar um vestido. Aí deitei aqui no chão, eles cortaram o cordão. Não, mentira, quem cortou o cordão foi o André. Porque no que eles começaram, colocaram, eu não sei como é o nome não, aquele pegadorzinho no umbigo. Aí eu disse, cadê André? André quer cortar o cordão? Aí o pessoal do SAMU, André disse, não, precisa não, pode deixar eles cortar aí. Aí os rapazes do SAMU disseram, chegue homem, corta aqui. Aí botaram André pra cortar o cordão dela. Isso antes do SAMU chegar, a enfermeira também já tinha chegado. Já tinha auxiliado aqui junto com a... Já tinha feito aqui algumas coisas junto com a doula. E pronto, aí o pessoal do SAMU chegou, cortou o cordão e me levou pro hospital. Gente, e andar de ambulância é terrível. Balança demais. Eu ficava... andando, né, o balançado no carro, eu ficava imaginando, meu Deus do céu, uma pessoa com o osso quebrado aqui dentro, deve ser terrível. Enfim, aí pronto, fomos pro hospital para terminar de fazer os procedimentos, pros médicos tirarem a placenta e fazer a rafia. Pronto, assim nasceu Dona Maria das Neves dentro deste quarto maravilhoso, nessa casa maravilhosa, muito abençoada. Não foi do jeito que a gente planejou, porque nossa intenção era o quê? Quando chegasse na hora certa, aí eu iria ser transferida para o hospital, né? A gente iria para o hospital. Só que aconteceu tudo bem rápido. Não imaginei que iria ser assim. Por quê? Eu estava fazendo toda a comparação com o parto de Gabriel, porque o parto de Gabriel foi bem arrastado, foi muito doloroso. E eu estava esperando as dores fortes, as dores assim de me fazer gritar. E no parto de Maria eu não senti essas dores, foi tudo muito tranquilo. Eu era só me balançando aqui nessa poltrona, sentia as contrações, era dolorido, fazia cara feia. Eu não gritava nas contrações de Maria, de tão tranquila que eu estava. Eu consegui muito bem controlar minha respiração. Por exemplo, quando a contração vinha, aí eu ficava sentindo a dor e respirando bem fundo. Eu agarrava aqui esse beiço, olha, arrastava ele pra cima e pra baixo. Mas aí a contração passava, relaxava e pronto. E assim foi durante toda a madrugada.
até a hora dela nascer. Foi muito tranquilo, graças a Deus. Foi um parto dos sonhos, porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre quis parir em casa, porque assim, devido os meus 2 primeiros partos terem sido cesáreos, aí aqui na cidade, os médicos não são muito a favor de parto normal pós-cesáreo não, sabe? É tanto que no parto de Gabriel, que foi quando eu insisti, né, para ter o parto normal, eu fui bem maltratada lá no hospital. Teve uma médica lá muito mal educada, gritou bastante comigo, me xingou, entendeu? Me chamou de doida, isso era uma doida irresponsável. Enfim, aqui na cidade eles não são muito a favor de parto normal pós-cesárea. Aí, como eu não queria passar por este desconforto de ir para o hospital e tudo mais, passar por esses momentos desagradáveis, então eu queria parir em casa, parir dentro do carro e chegar no hospital já com o menino nos braços, já para não precisar passar por esse desconforto. E pronto, aí aconteceu como não planejado, não estava nos nossos planos Maria nascer em casa, mas assim aconteceu. Deu a hora dela nascer, ela nasceu aqui em casa mesmo, e foi um parto muito tranquilo, sem nenhuma complicação. Graças a Deus. Deus mandou este parto assim para mim, das mãos dele, totalmente. Eu pedi muito em orações, pedindo a Deus a graça de ter um parto normal, sem nenhuma complicação. Pedia muito a Nossa Senhora também. Nossa Senhora intercede aí por mim, para que Deus me dê essa graça de ter um parto normal rápido e sem nenhuma complicação. E assim foi. Desde a primeira contração, que foi às 10h40 da noite, e até ela nascer, foram 7 horas no total. Muito tranquilo o parto. Graças a Deus. E assim nasceu Maria das Neves. Se você tiver gostado desse relato de parto, não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, certo? Curta esse vídeo, compartilhe com alguma amiga, deixe algum comentário aí falando sobre o assunto e até o próximo parto, se Deus quiser. E até o próximo relato de parto, se assim for a vontade de Deus. Tchau, até a próxima.